Amém. Quem puder, vamos dar continuidade. Vamos nos colocar de joelho para a oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um sábado em nossas vidas. Nós te agradecemos pela semana que passou e nós te pedimos, Senhor, que venha estar conosco durante esse dia, venha estar conosco para que nós possamos entender a tua palavra, o que o Senhor tem para nos dizer. Nós te pedimos, Senhor, por essa escola sabatina. Em nome de seu Filho, amado Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Feliz. No livro As Fases na Vida de um Homem, o psicólogo Daniel Levinson propõe que cada homem adulto passa por uma série de fases específicas, a quais envolve crises pessoais que governam suas emoções e atitudes, e até mesmo modelam seu comportamento. Uma dessas fases acontece na metade da vida. Ele identifica essa crise como a fonte de muitas das infelicidades das pessoas. Ele chama essa fase de tirania dos sonhos. Em determinado momento de nossa vida, podemos pensar que nunca veremos a realização dos nossos propósitos. Contudo, podemos, com Deus, sonhar novamente, porque Ele garante restituir o que foi consumido pela circunstância da nossa vida. Enfrente com esperança as mudanças que possam vir a ocorrer nesta semana. Deus é conosco. Neste final de semana, amanhã nós comemoraremos o Dia dos Pais. Parabéns a todos vocês, papai. Homens que enfrentam os desafios que a vida traz, mas procuram sempre estar aos pés do maior pai do mundo, que é, e aprender com ele, né? Que é Deus. Desejamos que vocês continuem abençoando todos os pais da nossa comunidade. Essa é a nossa missão, né? Mas a gente cantou já o hino, mas eu quero cantar de novo, então vamos cantar o 477, se eu não me engano, que fala do Pai querido. Se eu não estiver enganada.
Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém, pode assentar. Na verdade, a gente já tinha dado início, mas eu queria cantar esses hinos junto com os pais da nossa igreja. E Lauren e Diana tinham o emprego dos sonhos. Quem aqui tem o emprego dos sonhos? Eu não tenho o emprego do meu sonho. Às vezes a gente tem um emprego, mas não é do nosso sonho, né? A gente faz porque precisa ganhar dinheiro, mas não é o emprego do sonho. Eu não. Eu não tenho. Bom, agora, né, sou aposentada. Eu estou zen, mas tem gente sonhando querendo o meu emprego, né? Que é ficar dormindo até tarde. Mas Lauren e Diana, ela tinha o emprego do sonho. E ele era bem sucedido no trabalho e ela trabalhava em um hospital. Mas começaram a orar para que Deus os conduzisse a um ministério em tempo integral. Mas nós vamos conhecer agora essa história. Informativo Mundial das Missões. Praia ou deserto? Lauren e Diana estavam felizes trabalhando em um hospital adventista no estado americano da Flórida. O casal gostava de morar na Flórida e suas praias, mas eles tinham o desejo de serem missionários em outro local.
Na verdade, eles estavam abertos a se mudarem apenas para o estado do Tennessee, onde moravam seus filhos. Mas certo dia, Diana participou de um congresso e viu um estande da Escola Adventista Indígena de Holbrook, do estado do Arizona. Na exposição, Diana comprou 3 cerâmicas feitas pelos alunos do colégio e conversou um pouco com a equipe da escola. Uma mulher perguntou no que Diana trabalhava e ela explicou que desenvolvia projetos para arrecadar fundos. A mulher brincou. Então aqui está a nossa futura diretora de captação de recursos da nossa escola. Diana riu de maneira constrangedora, pois morar no deserto do Arizona não era uma opção para eles. Pouco tempo depois, o casal foi assistir à conferência da Associação Geral de 2015 e lá encontraram mais uma vez a exposição da Escola Adventista de Holbrook. Uma mulher no estande perguntou para Lauren no que ele trabalhava e o homem respondeu que era assistente social. Nós precisamos de um assistente social em nossa escola, a mulher falou, e Lauren deu aquele sorriso constrangido. Então a mulher perguntou sobre a profissão de Diana, e ao ouvir a resposta, ela disse: nós também estamos precisando de uma diretora de captação de recursos. O casal percebeu que Deus estava testando a disposição deles para irem onde ele os enviasse, e então decidiram viajar até a escola. Eles conversaram muito com os funcionários da escola, e depois de muita oração, decidiram ser missionários em Holbrook. A Escola Adventista Indígena de Holbrook tem poucos recursos e precisa de pessoas como Diana. A escola também lida com muitas crianças e jovens com traumas, e por isso o trabalho de Lauren é fundamental. O casal está feliz em Holbrook e convida você a ajudar com a sua oferta neste trimestre a concluir um ginásio e um centro de saúde nesta escola missionária. Sejamos liberais. Amém. Agora é o momento de, se você tem aquele pedido que não pode passar de hoje, é o momento dos nossos pedidos. Ou se você quer só agradecer, melhor ainda, né? Um, dois, três, acabou o tempo. Ah. Então, para você que está em casa, a irmã Dilda está agradecendo a Deus, que apesar das dores que ela sentiu, ela está aqui na igreja e ela está bem. E você, irmão, que quiser vir aqui agradecer a Deus, pode vir, tá? Aqui não morde, não, é só falar. O microfone não morde, pode vir. Tem medo. Irmão Cid também faz um pedido, né? E um agradecimento. Os irmãos que estão em casa, nas suas orações, lembra do pedido da irmã Deilda, do irmão Cides? Mais alguém? Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Eu também quero só agradecer. Agradecer pelo o que Deus tem comigo, tem feito comigo,
Aí, graças a Deus, eu estou recuperando. Pela igreja também, que continua orando ainda a favor de mim, né? Graças a Deus, essa semana eu tive aí um ótimo resultado. E está sendo assim tão rápido, Deus está fazendo as coisas tão rápido que está acontecendo para mim. Então, fico muito gratificante, muito agradecido por Deus ter me ajudado em tudo, né? Mas ainda eu peço oração pela família do Paulo e a Sandra. Me parece aí que eles também estão com sintoma desse Covid, não estão? Aí ele falou comigo essa semana, eles foram até fazer os testes, né? Então, que Deus abençoe. Amém. Amém por isso, né? Então, que bom. A gente fica feliz, né? Porque eu encontrei com ele esses dias no posto, ele estava me contando. Então, que Deus abençoe eles. Temos mais um corajoso. Só lembrando a igreja, né, que quando você fala fora do microfone, quem tem em casa não ouve, tá? Só é transmitido o que fala aqui. É isso, né, Marta? Só o que fala aqui, quem está assistindo ouve. Quem fala fora do microfone não ouve, tá bem? Então, se quiser quem está em casa ouça ou depois no YouTube veja, você deverá vir aqui e falar no microfone, né, e todo mundo participa. Eu gostaria de agradecer a Deus muito hoje de manhã. 4 sábados de fora. É o 5º sábado hoje, se eu não viesse na igreja. Por conta do bendito do Covid, viu, irmã? Mas eu estou melhor, um pouco ofegante ainda, uma caminhadinha que eu dou, o ar é pouco, né? Continuam as dores nas pernas, principalmente eu sinto dor nas pernas, mas graças a Deus estou recuperando, tá? Deus seja louvado, a vida é um dom de Deus. Deus seja louvado hoje de manhã, pela vida que Ele nos concede. Amém. Deus seja louvado, né? Para quem não... Irmão Vanderlei quer falar? Pode falar. Eu agradeço a Deus tudo, né, que eu já falei, e peço que os irmãos orem pelo Júnior, né? Saudade, faz mais de um mês que eu não vejo meu filho. Mora em Serra Azul, e pela esposa dele, que está grávida, né, você vovó, então que os irmãos orem, né, por eles dois lá, né, tão distante, tá bom? Tá toda feliz porque vai ser vovó. Eu não vou ser. Então, irmã, lembre do pedido da irmã Deilda, irmão, pelo Júnior, pela esposa, né? Que tudo possa correr bem, né, na gravidez dela. Tem tanta gente aqui, mas ninguém quer vir aqui no microfone, né? Então, eu acho que os irmãos olham para mim e perguntam por que essa mulher está mancando desse jeito, né? É assim. O ano passado, faz um ano que eu fiz cirurgia na perna esquerda, na perna direita, e faz um mês e meio que eu fiz na perna esquerda. Só que assim, o meu marido pegou Covid e passou para mim. E eu, achando que a dor na perna que eu estava era da cirurgia, né? Falei, não, é a dor da cirurgia. No fim, não era. Era a dor da Covid. Era porque a dor não era na cirurgia para baixo, é do joelho para baixo até o pé. Daí eu falei assim, mas que estranho, né? Daí eu descobri que era do Covid, que eu também estava, só que eu peguei fraquinha, né? E ele foi o Felizardo que pegou mais forte. Então, eu queria agradecer a Deus, né, porque nós estamos aqui na igreja hoje, e que os irmãos continuem orando por nós, porque por nós e por todos, né? Porque eu fico vendo aqui, se a gente contar quem pegou Covid da igreja, é bastantinho, né? Então, aqui os irmãos continuem orando por nós, né? E por cada um, e que nós possamos sempre estar unidos, né? Que a gente possa sempre lembrar que Deus está junto com a gente, não se desesperar, porque
Quando o Cristiano foi internado, eu não me desesperei, mas teve pessoas da família que ficaram, ele não está entubado, né? Ele não, não, por enquanto não. Mas a gente não sabe, essa doença evolui assim muito rápido. Então, vamos continuar firme, que Deus possa estar conosco sempre, né? Vamos estar em constante oração um pelos outros, né, irmão? Porque eu agradeço a Deus por ainda não ter pego essa doença, né? Poder estar aqui. Deus sabe tudo, né? Porque a maioria dos nossos irmãos, eu peço que os irmãos orem pela NET, ela está confinada também, em quarentena, e daí, né? São muitos irmãos doentes. Aí eu conversando com a minha mãe hoje, a mãe falou, minha filha, se você está bem, faça, né? Para a honra e glória de Deus. E também peço que os irmãos orem pela minha mãe. Minha mãe não anda nada bem, nada bem. E hoje ela está bem mal lá em casa, lá. Mas que o Senhor possa estar lá com ela. Ela tem muita dor. Eu falei para ela, não faça nada, né? Se agasalhe e fica aí sentada perto da televisão, né? Mas assim, a gente preocupa, porque ela já tem 83 anos, né? Então, não é fácil, mas Deus está no controle de tudo. Essa semana, então, o irmão Cristiano pode orar pelo estudo para a gente? O irmão Cristiano vai orar pelo estudo e pelos pedidos, agradecimento, aquele que não pediu, que está no seu coração, né? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome nesta manhã, porque podemos dizer com toda certeza, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós estamos alegres nesta manhã. Por isso louvamos o teu nome. Agradecemos a vida e entendemos que a vida é um dom de Deus. E nós já somos gratos hoje de manhã pela oportunidade que temos de estarmos aqui com vida, com relativa saúde. Estamos lutando por dias melhores e por melhoras, mas o Senhor até aqui nos tem sustentado e nos tem animado. Os teus filhos mencionaram algumas coisas que vão no seu coração. Agradecimentos, pedidos, anseios. Quem sabe algum pedido, algum anseio tenha ficado no profundo do coração, que o Senhor conhece também. E te pedimos que o Senhor nos sonde hoje de manhã, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor aceite a nossa gratidão, que o Senhor aceite o nosso louvor, e que a nossa oração, nesta manhã, possa chegar até o teu trono de graça. Tua palavra vai ser aberta através do estudo da lição desta manhã. Que o teu Santo Espírito nos ilumine a compreendermos a tua mensagem. Que através da família e da vida de José, nós possamos tirar lições que nos edifiquem, que nos fortaleça nos nossos dias atuais. E que muito logo sejamos preparados para adentrarmos a terra da Canaã prometida, a Canaã celestial. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas possuem pais, irmãos e outros membros da família que refletem o amor de Deus. Mas muito precisa se contentar com menos do que o ideal. Relações familiares, muitas vezes, são complicadas e dolorosas. Isso nos preocupa, machuca e pesa muito emocionalmente. E, por sua vez, descarregamos nos outros. Essa semana nós voltamos à história de José, né, e seus laços familiares, para ver Deus em ação, trazendo cura e descanso emocional. Apesar das relações familiares difíceis, nós vamos recapitular esse assunto neste momento com o irmão Walter.
Bom dia, nosso feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos. Também quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, mais um sábado, para adorarmos nosso Deus, estudarmos sua palavra e aprendermos com as histórias que Deus deixou para nós na sua santa palavra. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu que tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós tiremos lições para o nosso aprendizado, para que não tenhamos que repetir as histórias do passado. Deus abençoe cada um. O título da nossa lição da semana: Encontrando descanso nos laços familiares. O verso para memorizar diz assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Está em 2 Pedro, capítulo 3, 17 e 18. Se fosse para decorar, realmente seria difícil decorar esses dois versos compridos, né? Grande. Aqui nós estamos encontrando descanso e laços familiares. Nós sabemos que não é tão fácil assim, né? A lição dessa semana continua falando de José, da história de José, das dificuldades que ele passou, né, até chegar onde chegou. E a luta que ele teve nesse processo, as dificuldades, né, que ele passou. Uma coisa que nós podemos aprender, né, é que nós, nessa vida, não podemos escolher quase tudo, muitas coisas, mas não nossa família, né? É interessante, é uma grande verdade. Agora uma pergunta, esse título da lição parece assim meio estranho. Como que você pode encontrar descanso nos laços de sua família, se você tiver, por exemplo, em casa um pai opressor, um pai ditador? Ou se você não tem um bom relacionamento com a sua própria mãe? Ou mesmo se você é uma pessoa assim em casa, como que vai ser o relacionamento no lar e na família? Se houver rivalidade entre irmãos, o lar, a família deveria ser um lugar de apoio, onde o amor pode ser expresso abertamente, mas só que nós sabemos que, infelizmente, isso nem sempre acontece. Nem sempre nas famílias predomina o amor. Mas existe aquele desconforto de um relacionamento que não é do tipo positivo. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo e todos nós temos dificuldades. Todos nós temos famílias, né? E a lição da semana fala da família de José e a sua família. E se você acha que a sua família é uma família complicada, uma família difícil, preste atenção então na história de José e da sua família. E você vai ficar consolado e confortado. Sabe por quê? Porque se Deus pôde mudar
pôde transformar aquela família problemática e consertar aquele relacionamento entre eles, então Deus pode fazer por nós a mesma coisa. Amém? Louvado seja Deus. Então nós não estamos aqui para falar mal de José, nem para falar mal da família de José. Nós estamos aqui porque nós queremos estudar aquilo que a Bíblia apresenta para nós. Uma história verídica, uma história fiel. Quando Deus apresenta, né, nas entrelinhas da Bíblia, a história de seus servos, dos altos e baixos, fielmente relatados. Porque todos nós temos a nossa vida, temos a nossa dificuldade e somos imperfeitos. E a nossa família também pode ser que não esteja sendo um exemplo. Mas graças a Deus que há esperança para cada um de nós e para a nossa família. Amém? A experiência de José. José que foi rejeitado por seus irmãos ciumentos. Tente se colocar no lugar de José. Tente ser hoje um José, para você sentir na pele o que José, a experiência de José. Ele foi vendido como escravo, foi separado da família e foi injustamente condenado e preso. José, ele tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa amarga. Mas o que José fez? O que José escolheu? Ele escolheu manter a fé em Deus. José escolheu confiar plenamente em Deus. E aí começa para nós um aprendizado, que nós podemos muito bem imitar José nisso aqui. Nós sabemos também, pelo relato bíblico, que José não era lá flor que se cheirasse. Ele era do tipo que o pai mandava ele ir lá onde estavam os irmãos apacentando os rebanhos, e ele voltava fofocando, trazendo as más notícias dos seus irmãos. Com o passar do tempo, dali um tempo, ele começou a contar uns sonhos que ele teve. Os feixes de trigo dos irmãos dele se inclinavam diante do feixe dele. O sol, a lua e 11 estrelas prestavam reverência a ele. E isso criou e aumentando dia a dia, né, o problema entre ele e os irmãos dele. O ciúme, a inveja, a ponto dos irmãos odiarem ele. E a escolha que eles fizeram, a decisão que tomaram era se livrar de José. Olha aí, José era o predileto do papai Jacó. O único que tinha uma túnica cara, colorida, era o único. E ele se gabava, se exaltava, e aquilo foi irritando os seus irmãos. Mas uma coisa precisamos aprender, que Deus traz cura e descanso emocional, apesar dos nossos relacionamentos complicados. Amém? Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Deus estava moldando o caráter de José. José nem sabia. Deus estava preparando para uma posição de honra no reino egípcio. José nem sabia. José iria se assentar no trono junto com Faraó, para ser o segundo maior do Egito. Dá para imaginar uma coisa dessa? A gente lembra de Daniel, né? Que foi levado cativo para a Babilônia e se tornou um governador em Babilônia. Interessante. É como que Deus age na nossa vida. Não são as provações que definem o que nós seremos,
Mas as provações, o que elas causam em nós? Elas nos levam a fazer uma escolha. A escolha, quem que eu quero ser? Veja que interessante. As provações não definem o que seremos, mas ela nos leva a fazer uma escolha, uma decisão. Quem que eu quero ser? E na história de José, nós percebemos que ele escolheu a parte certa, escolheu Deus na sua vida. E Deus honrou essa escolha. É como diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram. E Deus é fiel. Se Ele promete, se Ele diz que vai honrar os seus servos fiéis, porque Ele vai honrar mesmo. Existem duas verdades eternas que a lição aqui apresenta para nós e que nós precisamos conhecer. Duas verdades eternas. Diz assim, a primeira verdade é a seguinte, não é porque passamos por provações, que enfrentamos dificuldades, que de alguma forma Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Não é porque enfrentamos provas e situações difíceis que Deus nos abandonou. A segunda, os desafios com que nos deparamos frequentemente nos prepara para algo muito maior e muito melhor. Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele trabalha para que esse plano se realize na nossa vida. Duas verdades eternas. Então, se as provações, se as dificuldades, se as dores, se as doenças, se a Covid chegar em você, não pense que Deus deixou de amar você ou que Deus te abandonou. Depois disso, tem coisa muito melhor. Quando Moisés subiu no monte Nebo, ele nem imaginava, ele só sabia que Deus mandou subir lá, no monte Nebo, e morrer. Mas ele não sabia qual era o plano, além disso, que Deus tinha para ele. Deus o ressuscitou. E onde que ele está hoje? No céu. E é assim o plano de Deus para cada um de nós. Basta nós escolhermos ficar junto com Ele. José veio de uma linhagem manchada de pecado, o pecado de Abraão, o pecado de Isaac e o pecado de Jacó. Isso era a consequência. Havia mentirosos e ladrões em sua árvore genealógica. A sua casa paterna estava marcada por disfunções. Era problemática. Aqui na parte de domingo, da lição, diz assim, José, ele era bisneto de Abraão e de Sara. Quando Sara percebeu que era estéril, o que ela fez? Ela convenceu Abraão a procurar Agar, a serva egípcia. Quando Agar descobriu que estava grávida, então a rivalidade começou. Ismael e Isaque, eles cresceram em meio a essa rivalidade, e eles levaram essa tensão, né? Essa tensão para a geração seguinte. E Isaque, ele favorecia Esaú, enquanto que o pobre Jacó, ele passou a vida toda tentando ganhar o amor e o respeito de seu pai. Mais tarde, Jacó foi enganado e se casou com duas irmãs. E essas duas irmãs competiam entre si para procriar, até mesmo usando as suas próprias criadas para gerar filhos. Imagine que situação, que complicado, um erro levando a outro erro, um abismo a outro abismo.
E continua. Essa rivalidade entre as mães se espalhou para os filhos, que cresceram prontos para a briga, se tornaram violentos. A Bíblia conta que uma vez Diná, que era a única filha de Jacó, disse que ela saiu para ver as moças da cidade. Só que foi um moço da cidade, um rapaz, que encontrou ela. E ele estuprou ela. E quando os irmãos de José ficaram sabendo disso, na primeira oportunidade, eles massacraram não apenas o estuprador, mas o pai do estuprador e todos os homens daquela região. Para nós percebermos que tipo de gente que era os irmãos de José. O irmão mais velho se chamava Rubem. O que ele fez? Ele afrontou o seu idoso pai ao dormir com Bila, que era a serva de Raquel, que era mãe de vários filhos de Jacó. Perceba a situação. Judá era outro irmão de José, confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. O que mais? Jacó, para piorar a situação, atenção, o que ele fez? O favoritismo dele para com José. Então veja que situação, uma coisa levando a outra, cada vez piorando mais a situação. Aí José, com 17 anos, ele foi vendido por seus próprios irmãos. E foi vendido para traficantes de escravos que o levaram para o Egito. Agora tenta imaginar, você, José, fazendo aquela jornada, aquela caminhada para o Egito. Com certeza ele não foi numa carruagem, não. Não foi montado num cavalo e nem num camelo. Ele foi arrastado, levado, preso. Imagina com uma argola no pescoço e argola nos pés e corrente prendendo ele. É assim que ele foi para o Egito. Agora imagine o que José levava consigo no seu coração, na sua mente. Ele levou consigo a dor dos relacionamentos complicados, levou aquela ansiedade ao viajar para o Egito, onde foi novamente vendido. Ele chorou, com certeza, amargamente, ao pensar naquele pai amoroso que ficou para trás e que o pai nem sabia o que tinha acontecido com ele. A solidão que o pai passou a sentir, a aflição, a tristeza pela perda de José. Com o coração tremente, ele olhou para o futuro. E o que é que ele via no futuro? Que mudança. José, ele cresceu acreditando que era especial, que ele era o favorito de seu pai. Mas agora, quem que José era? Um escravo. Passou de filho querido e amado para escravo, desprezado, desamparado, que poderia ser comprado e vendido à vontade. Esse era o José. O futuro era aterrorizante para José. Então os seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai, que lá na infância ele foi ensinado a amar e reverenciar. Muitas vezes José, na tenda do seu pai, ele ouviu a história da visão de Jacó. Quando Jacó fugia do seu irmão Esaú. Jacó, usando um travesseiro de pedra, ele sonhou, ele viu uma escada que descia do céu à terra, e que os anjos de Deus subiam e desciam. Uma escada que era o símbolo de Jesus Cristo.
o acesso, o único acesso que nós temos ao Pai e ao céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes José ouviu essa história da visão de Jacó. Lá no Egito, José serviu fielmente a casa de Potifar. Depois disso, ele foi condenado injustamente e foi preso. E qual foi a atitude de José, a reação de José? Será que ele brigou com todo mundo? Como dizia, chutou o pau da barraca? O que ele fez? Mesmo depois de interpretar com sucesso os sonhos do padeiro e do copeiro, José foi deixado ainda mais 2 anos na prisão. Somente quando o faraó teve aquele sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias e as 7 espigas magras, foi que o copeiro se lembrou de José. A essa altura, José já tinha 30 anos de idade. Eu só queria mencionar aqui um texto do livro Patriarcas e Profetas, que nesse momento difícil da vida de José, quando ele estava tudo perdido, né? Que ele olhou para o futuro e não conseguiu ver nada, né? Porque estava tudo perdido. Aquela desesperança, tudo perdido agora, né? E o livro Patriarcas e Profetas tem uma frase que diz assim, ó: neste momento, José entregou-se completamente ao Senhor. Ali mesmo, e orou para que o guarda de Israel tivesse com ele em seu exílio. Qual foi o segredo da vitória de José? Foi porque no momento mais difícil da vida dele, né? No momento mais escuro da vida dele, ele entregou-se completamente ao Senhor. Não dependia da sua família, uma família desestruturada, família problema, como você citou até agora, e a lição menciona, né? Mas apesar de tudo isso, José não usou como desculpa, né? José poderia ter usado como desculpa. Minha família é uma catástrofe, né? Não tenho base familiar, não é isso que acontece às vezes com a gente? Com os filhos, às vezes. O camarada diz assim, eu sou o que eu sou por causa da minha família, né? Minha família não tem estrutura nenhuma. A culpa não é minha, a culpa é da minha família de que eu vim. José não usou isso para se entregar ao fracasso, mas ele entregou-se completamente ao Senhor e orou. E Deus esteve com ele, e Deus lhe concedeu a vitória. Então essa é a parte que devemos imitar, né? Reconhecer Deus em nossa vida e permitir que Ele nos conduza. Então, quando José foi chamado para estar na presença do faraó, já tinha 30 anos de idade. Tinha se passado 13 anos desde que chegou no Egito. Durante todo esse tempo, ele permaneceu fiel a Deus. A fé dele estava intacta, inabalável, excelente integridade. E José se tornou o segundo no comando do Império Egípcio. Valeu a pena ser fiel a Deus? Com certeza. José aprendeu a lição que todos nós precisamos aprender. Que lição é essa? Se nós dependermos das outras pessoas para nos dizer a respeito do nosso valor, então nós enfrentaremos uma difícil jornada. Porque nem todos vão apreciar quem somos ou a nossa maneira de ser. Nem todos vão apreciar a pessoa que nós somos, o jeito que nós agimos. Nós precisamos, sabe do quê? Aprender a encontrar o nosso valor próprio, no que Deus pensa a respeito de nós, não no que as pessoas pensam e falam de nós. Temos que aprender
a olhar para Deus, confiar em Deus e confiar na maneira como Ele nos vê. E não apenas nas funções que nós desempenhamos no momento, atualmente. Porque Deus vê cada um de nós com os olhos da sua graça maravilhosa, da sua graça que nos recebe, da sua graça que nos abraça, que nos acolhe, que nos salva. É assim que Deus olha para nós. Infelizmente, se olharmos para as pessoas não olharão assim para nós. Então, a experiência nos últimos 13 anos foi o que preparou José para aquele momento. 13 anos antes, Potifar viu que o Senhor estava com José. E que tudo que José fazia, Deus abençoava. O passado de José não determinou o seu presente. Ele foi fiel a Deus e recebeu o favor divino. Mesmo quando a esposa de Potifar começou a assediar a ele se manteve fiel. Ela era uma manipuladora que fez de José a sua obsessão. José já era uma propriedade da família. Era como um objeto que podia ser usado e descartado aos olhos da esposa de Potifar. Mas qual que era a resposta de José para o assédio, para as tantas vezes que ele pediu que ele fosse para a cama com ela? O que ele dizia? Cadê? Ele fugia. Cadê? Onde está aqui? Isso. Como que eu faria tamanho mal para o meu Senhor? E pecaria contra Deus? José se manteve fiel. Esse é o José que todos nós precisamos imitar, copiar. Pode falar, irmão. Aí que a gente vê a fidelidade a Deus, porque ele estava lá no palácio, ele podia aprontar, podia fazer o que quiser, porque ele era o segundo. Então, claro que ia dar problema, mas a pessoa, quando está sem Deus, ele não está nem aí, né? Então, ele podia obedecer à mulher de Potifar. Porque hoje, a maioria das vezes, acontece as coisas, a pessoa fala assim, não, mas foi a pessoa que quis, não é eu. Foi a pessoa que quis, e daí eu aceitei. Então, mas José, quando aconteceu isso, o que ele tinha? Ele tinha confiança em Deus, tinha os ensinos que ele aceitou antes, né, quando era criança, e ele lembrou que era só ele e Deus que estava ali. Não tinha ninguém por ele, ali é só ele e Deus. E ele estava com Deus, e ele, na hora que aconteceu aquilo dali, ele sabia que era o diabo que estava entrando ali na conversa e queria, né, derrotá-lo. Então José sofreu por causa da sua decisão de ser fiel a Deus. Nós sabemos que a vida aqui na terra, né, não é justa. O bem nem sempre é recompensado. E o mal nem sempre é punido. José encontrou descanso mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. Ele não se concentrou na injustiça da situação, não se retraiu, nem desistiu de Deus. José aprendeu que a circunstância da vida não determina o seu relacionamento com Deus.
os problemas, as situações que o mundo, que as pessoas e que Satanás coloca sobre nós não determinam o nosso relacionamento. Porque o nosso relacionamento é uma questão de escolha. Não importa qual seja a nossa situação, o ambiente, a excelência nunca é um acidente. O caráter de José, ao chegar durante aqueles 13 anos que esteve no Egito, antes de ser governador, ele foi moldando pouco a pouco, à medida do tempo que passava com Deus. José havia colocado a sua reputação e seus interesses nas mãos de Deus. E Deus fez com que José resplandecesse. A virtude, com o tempo, trará a sua recompensa. Vale a pena ser fiel a Deus. Haja o que houver, dificuldades, tentações, provações, um dia Deus recompensará a nossa perseverança ao lado dele. Deus vê o que nós não vemos. Ele vê o nosso potencial, ele vê a beleza, ele vê o talento que nós nem podemos imaginar. José não tinha ideia quais eram os planos divinos para a sua vida. Ele nunca poderia imaginar que ele iria do poço onde foi jogado para a prisão e da prisão para o palácio. Isso nunca passou pela mente dele, nunca poderia imaginar. Deus estava trabalhando para o bem de José. E Deus faz a mesma coisa com cada filho querido, cada filha querida que se coloca ao lado dele. Ele faz a mesma coisa hoje. Deus não mudou. A estada de José no Egito não apenas preservou aquele país em uma época de fome, mas também fez o quê? Salvou Israel. Israel foi salvo por causa daquela situação, José no Egito. Então José não estava no Egito por acaso. Era o plano de Deus. Viu só? Agora para nós, para cada um de nós que somos o José moderno, é a promessa eterna de Deus para José e para cada um de nós, seus seguidores, é a seguinte: Deus, ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Isso está lá na Bíblia, palavra dele. Seja qual for a nossa formação, o nosso ambiente e a nossa situação familiar, ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está lá para nos encorajar, para nos apoiar. Ele está lá para elevar a nossa visão. Elevar a nossa visão do que é agora para o que virá a ser depois, pela sua graça. Ele está lá para nos inspirar com seus planos maiores para a nossa vida. Esse é o Deus maravilhoso de José. E esse também é o nosso Deus. A nossa parte é fazermos como José. Manter a nossa fé, a nossa confiança e a nossa entrega completa a esse Deus maravilhoso. Porque Ele está trabalhando para o bem de cada um de nós. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Que a nossa escolha hoje seja ser fiel a Deus, honrar a Deus
em qualquer situação. E com certeza, Ele também irá nos honrar. Amém? Agora é o nosso momento da nossa oferta missionária. Depois eu tenho um recadinho para os professores. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Amém. Irmãos, é o seguinte, o secretário está tendo problema com o quiz da escola sabatina. Então, o que ele propôs? Que a partir de sábado que vem, os professores façam o quiz, mas façam a chamada nas classes. Porque a gente teve uma reunião com o secretário e lá, nota 1000, tudo bem, mas acontece que o que estava acontecendo é que alguém está respondendo o quiz em nome de todo mundo. E a gente não sabe quem é. Quer dizer, a gente ganhou lá a camiseta, o secretário ganhou tudo, a gente não sabe quem que respondeu tudo. Quer dizer que, na realidade, não foi verdadeiro, né? Por todos. Até a irmã Maria, irmão João, todo mundo, nota 10. Daí, a gente, conversando com a Eliane, com o Gabriel, a gente não sabe o que fazer. O pastor até deu uma ideia de mandar o quiz individualmente. Mas daí, agora a Eliane veio falar comigo para falar que seria bom os professores pegar o cartão e responder na classe, né, o quiz da escola sabatina, que mesmo você estando aqui na classe, você pode responder o quiz com os alunos. Porque daí o Gabriel sabe como botar no quiz depois a tua chamada e mandar para a associação, entende? Daí ele vai enviar o quiz, mas pelo menos a gente não, acho que nunca vamos descobrir quem está fazendo isso. Não, porque eu tentei, faz 2 semanas estou tentando responder o quiz. Quando chega na hora de colocar
lá na classe, o nome não vai. Eu falei para o Gabriel, não estou conseguindo responder o quiz. Não, daí você respondeu aqui, você não vai responder em casa, entende? Aqui já está feito. Aí o Gabriel simplesmente vai tirar do cartão e botar no quiz e enviar para a associação. Pois é. No começo dava tudo certo para mim, mas faz 2 semanas que eu não estou conseguindo. Lá em Bocaiúva, irmão, estava acontecendo a mesma coisa. Alguém respondeu, aí a secretária de lá, como eu sou distrital da Escola Sabatina, eles me ligam. Daí ela me ligou dizendo que não sabia o que estava acontecendo, mas quando ela ia ver, todos já tinham respondido o quiz. É. Só que lá no sistema apareceu todo mundo respondendo o quiz. Todo mundo, todos os membros da igreja, tudo certo, 100%. Mas acontece, irmão, que as pessoas de idade que nem têm celular, como que eles iam responder? E está tudo 100%. Até já ligaram para o Padilha, mas ele não respondeu. Então, vamos voltar a fazer no cartão, né? Para dar certo. José, ele começou a encontrar descanso em seus relacionamentos, tomando uma decisão pessoal de seguir a Deus. Tome você também essa decisão e também encontre o descanso em Cristo. 572.
sempre hei de estar, hei de estar, hei de estar nesse lar perenal e feliz. Hei de estar, hei de estar nesse lar perenal e feliz. Quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais amanhã, tá? Comem bastante, se divirta, ame seus filhos. Não vai ter gravata esse ano, porque as mulheres não teve nenhuma meia. Nenhuma caneta. Mas os pais vão ganhar uma caneta. Não se esqueçam, irmãos, que nós devemos, como diz lá em Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelas pessoas que se adentraram ao teu santo templo nesta bela manhã de sábado. Mas aqueles que estão em seu lar também, que eles possam receber bênçãos vindas de ti. Perdoa, Senhor, nosso pecado e continue conosco durante a programação a seguir. Em nome de Jesus, amém.